falar sobre o conceito de impotência do primeiro passo. Nessa aula, você vai entender o que significa, né, a impotência no primeiro passo. Nós vamos falar como que o adicto vê a impotência ou como ele não enxerga a impotência, de que forma ele usa, que estratégias ele usa para se defender, né, de não enfrentar essa realidade. E eu vou trazer aqui para você uma apresentação de um caso clínico real, né, de um comportamento de um paciente manifestando a negação e usando estratégias para negar a impotência. Bom, primeiro passo, né, reconhecendo a impotência. Antes de mais nada, vamos trazer aqui de novo o que diz o enunciado do primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que havíamos perdido o controle sobre nossas vidas. Então, aqui essa parte que nós vamos falar da impotentes perante a nossa adicção. No módulo anterior, nós já falamos sobre o que é adicção. E agora nós vamos falar sobre o que significa ser impotente diante da adicção. Bom, né, o que você acha, né, que significa ser impotente diante da adicção? O que é importante aqui, né? Falta de força de vontade, falha moral, fraqueza, falta de vergonha na cara, alguns termos que são usados pelas pessoas de uma forma geral. Geralmente, as pessoas que não conhecem a doença, e não conhecem o tratamento, eles têm um preconceito, né? Se a gente falar assim, de uma forma geral, os familiares, as pessoas que lidam com um dependente químico na ativa, que perdeu o controle, né, que gera uma série de danos na vida dele e na vida das pessoas ao seu redor, que não entendem, né, como essa doença se manifesta, eles acreditam que é um indivíduo que ele não consegue, ele não tem vontade de mudar, né? Então ele ouve muito essa fala das pessoas, né? É comum ele ouvir, e aí ele fica com esse rótulo, uma pessoa que não tem vergonha na cara, uma pessoa que não tem força de vontade para mudar, né? Que é uma pessoa fraca. Então, assim, o que é importante, né? A gente tomar muito cuidado para não reforçar essa ideia, né? Porque ele já vem com essa ideia assim, que ele ouviu muito, né, no decorrer, né, ele já vem com essa ideia, né, que ele acaba escutando por diversos motivos e momentos da sua adicção, né, dos problemas decorrentes do uso de substância, né, as pessoas que são afetadas emocionalmente, que ficam cansadas, então trazem essa carga. Então é importante a gente pensar que ele já vem com essa forma preconceituosa sobre si, né, e é importante a gente não repetir isso, né. Nós precisamos, enquanto profissionais, termos esse cuidado de não reforçar um preconceito e que esse preconceito não ajude em nada no processo de recuperação. Então, assim, né, começando a gente a refletir sobre o que significa a impotência perante a adicção. O adicto ele não consegue controlar o uso, né? Então ele usa diversas formas aí para tentar controlar o uso, mas ele não consegue, ele falha em todas as tentativas. Ele continua usando mesmo quando deseja ou pensa em parar, né? Então a gente ouve muito relato de pessoas que falam assim: eu já fui comprar drogas chorando, né? Ou seja, ele não aguenta mais aquele sofrimento, né? Mas ele não tem força suficiente, ele não tem os recursos adequados, né? Então ele se encontra impotente, né, diante dessa situação. E a sua adicção gera consequências negativas, mas ele é incapaz de evitar essas consequências, né? Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui já começa a trazer para a gente de uma clareza, né, o que significa a impotência, né? O indivíduo está diante de situações prejudiciais na sua vida, mas ele não consegue modificar essa situação, ele não consegue interromper o uso, não consegue impedir, né? Não consegue controlar a ponto de tentar minimizar os problemas, né? Então ele é impotente diante desse quadro que se apresenta. E quais são, né, as estratégias de defesas psicológicas, né? Resistência e negação, né?
tem dificuldade de aceitar que perdeu o controle, né? Ele acredita que ele pode dar um jeito, ele acredita que ele pode resolver do jeito dele, né? Resolver isso sozinho. E como eu já falei anteriormente, ele pensa que impotência é um significado de fraqueza, né? Enfim, isso a gente sabe que isso é até um preconceito moralista, né? Porque se a gente parar para pensar, quem não tem fraquezas? Quem não tem pontos fracos? Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Já é uma questão aí da psicoeducação, que é importante a gente trazer esse conceito, né, para trabalhar também, né? Mas nesse momento, né, essa fraqueza, né, significa para ele que ele é a pior pessoa do mundo, né? Porque a sociedade, o senso comum, as pessoas dizem, né, você precisa ser forte, né? E quando na verdade a gente está vendo, vai ver e está vendo aqui durante o primeiro passo, que é o contrário, né? Para que eu consiga fazer uma mudança na minha recuperação, eu preciso admitir que eu sou fraco diante dessa doença, que eu perdi, né, a condição de controle, né? Essa percepção de fraqueza, né, é um preconceito que atrapalha esse indivíduo a aceitar a impotência. Aí a gente começa a falar, né, antes do estudo de caso que eu vou trazer, a gente começa a falar aqui de sinais que o paciente ainda não aceitou sua impotência. Algumas frases que demonstram que ele não admitiu a impotência, né? Eu paro quando eu quiser. Ou seja, essa fala, né, é uma crença, né, que ele adquiriu para negar essa realidade, né? Então ele fala para ele, fala para os outros, né? Ele fala como se tornasse uma verdade, e a hora que ele quiser, ele para, né? Isso é mais um conceito que a gente até testa, né, como avaliação se o paciente é um adicto, um dependente químico, né, que é a incapacidade de controlar ou de parar. Alguns exemplos aqui. Ver minha mãe deprimida é muito difícil, né? Aí então ele precisa usar para isso, né? Ou seja, ele está usando ali um subterfúgio, né, e dizendo que tem uma condição da vida que é muito complicada e que ele precisa fazer o uso para suportar essa situação, né? Eu quero tentar mais uma vez antes de me internar. Mais uma estratégia aí de defesa, de acreditar, né? Eu quero tentar mais uma vez. Ou seja, ele insiste, né? A gente fala aqui um pouquinho do segundo passo, né? Embora a gente está falando do primeiro, mas que fala da insanidade, né? Então, insanidade é ele acreditar numa coisa que é óbvio para todo mundo, né? Mas ele não consegue enxergar para ele, né, que ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue tentar mais uma vez, ele não consegue fazer do jeito dele. E é isso que a gente vai ver, né, num conceito de impotência. Então, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês o estudo de caso, né, o caso clínico real, onde nós vamos poder analisar e identificar as estratégias que uma pessoa usa para negar a impotência. Até a próxima aula.